Bom dia, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, dia 27 de maio. Agora são 6h24 da manhã. Entrei um pouquinho mais tarde. Não porque eu tenha acordado mais tarde. Acordei no meu horário de sempre, 5h45. Mas hoje eu tô um pouquinho mais lento para fazer as coisas. Ontem eu cheguei meia-noite. Fui dormir 1 hora por causa da demanda da escola, do curso que eu tô fazendo. Então é isso. Antes de mais nada, quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, curta, principalmente compartilhe. Mesmo que você não faça os outros processos, compartilhe. Porque essa palavra, ela pode chegar numa pessoa que esteja precisando hoje. Essa palavra ela pode estar chegando numa pessoa que pode estar com depressão hoje, que pode estar com crise de ansiedade, de pânico, que pode estar com desejo de morte hoje. Que essa palavra ela pode chegar numa pessoa que esteja precisando, assim como eu e você, mas num grau mais forte. Então, em nome de Jesus, compartilhe. Amém? Vamos pro checklist? Você fez o seu? Eu fiz o meu. Vamos lá. Orei hoje, no caso ontem? Sim. Li a Bíblia? Sim. Declarei fé diante de dúvidas? Sim. Cuidei da minha mente alinhando com verdades? Sim. Pratiquei gratidão focando nas bênçãos? Sim. Cuidei do corpo com alimentação, água e descanso? Cara, descanso tá uma coisa complicada. Complicada porque nesses últimos dias eu tenho dormido com muita dificuldade, tenho acordado várias vezes à noite, tenho tido muitos pesadelos. É que é uma batalha, né? É uma batalha espiritual, porque quando a gente quer se aproximar de Deus, quer viver uma vida hum, mais direcionada para Deus, acontece essas coisas, acontece luta, acontece prova, acontece guerras espirituais, mas em tudo somos vencedores. Vamos lá? Mas para mais um dia de um mês sem errar, hoje é o 10º dia. Olha, a gente está caminhando bem, hein? Recomeçar sem culpa é o título de hoje e a palavra que nos deixa de referência aqui. Agora, portanto, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:31. Talvez você já precise aprender isso hoje. Você não foi chamado para a perfeição, você foi chamado para a permanência. E a permanência muitas vezes é apenas arte de recomeçar. Eu sei que você começou este devocional com todo o gás. Eu sei que você prometeu que ia orar todo dia, que ia ler a Bíblia, que ia ser constante. Bom, abrindo um parênteses, eu fui o inverso. Eu fui começando devagar e pegando um gás aí ao decorrer dos dias. Espero que no dia 31 eu esteja, com certeza eu vou estar muito mais animado, muito mais alinhado, muito mais disposto, disponível para Deus do que eu estou de quando eu comecei esse propósito. Mas se você for como eu, provavelmente falhou em um dia ou outro, com certeza falhei. Se distraiu, ficou ansioso, simplesmente sentiu um burnout. Não sei o que é burnout, mas a gente vai ler, vai depois pesquisar o que é burnout. Acho que é um pane, né? E o que vem depois? Aquele sentimento pesado que se chama culpa. A culpa é uma ferramenta de paralisação. O inimigo não ataca só para fazer você cair, ele ataca para manter você no chão. Ele não quer que você tropece, mas quer que você desista por causa do tropeço. Contudo, a Bíblia é clara e esta mensagem que explode toda mentira. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você precisa entender a diferença fundamental entre culpa e arrependimento. Primeiro, a culpa olha para você e diz: você errou de novo, você é um fracasso.
É melhor parar de tentar, porque você não serve para isso. Cara, quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes eu ouvi esse sentimento de culpa gritando depois de uma recaída com álcool, com cocaína, com pornografia, prostituição, enfim. Quantas vezes esse sentimento não me fez me arrepender e voltar para Cristo, depois de um tropeço. Você precisa entender a diferença fundamental entre culpa e arrependimento. Primeiro, a culpa olha para você e diz: você errou de novo, você é um fracasso, é melhor parar de tentar, porque você não serve para isso. Depois a culpa o isola, o envergonha e o mantém preso ao erro. Ela é tóxica, destrói a sua saúde mental. Misericórdia, Jesus. No entanto, o arrependimento olha para você e diz: você errou, mas o sangue de Jesus o perdoa. Aleluia. Levanta-se, peça perdão e siga em frente. O arrependimento liberta, o restaura, o empurra para o recomeço. Deus não lhe pede perfeição, ele lhe pede entrega. Ele sabia que você ia errar antes mesmo de você nascer. O sacrifício de Jesus na cruz não precisa cobrir os seus pecados. Se você fosse perfeito, Jesus foi crucificado para perdoar os nossos pecados, porque ele sabia que você ia falhar. O perdão de Deus é novo a cada manhã. Isso não é uma poesia bonita, é uma promessa imutável. Lamentação 3, 22, 23. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grandes é a sua fidelidade, sua misericórdia e renovação para cada manhã. O recomeço é um ato de fé, é uma forma de dizer: eu não vou deixar o erro de ontem roubar a minha chance de hoje. Então pare de... Que frase bacana, né? Não vou deixar o meu erro de ontem roubar a minha chance de hoje. Então pare de chicotear sua mente. Pare de viver como se o que você fez de errado fosse maior do que Jesus fez de certo. Pense em Pedro. Ele negou 3 vezes na noite mais importante da história. Se a culpa fosse o padrão, Pedro teria sido desqualificado. Mas o que Jesus fez, ele o restaurou, perguntando: tu me amas? João 21, 15, João, do 15 ao 17. A pergunta de Jesus não era sobre o erro de Pedro, era sobre o amor de Pedro. Se você não orou ontem, recomece hoje. Se você se irritou com alguém, peça perdão. Se você não cuidou do seu corpo, recomece hoje com um copo de água e uma caminhada. Você precisa de uma mente sã para entender isso. O que define você não é a queda, é o levantar. Você precisa se perdoar porque Deus já o perdoou. Solte o peso. Jogue a condenação para longe. A graça não é culpa para pecar. A graça nos perdoa, educa, fortalece para abandonar o pecado e recomeçar em obediência. Em obediência, recomece sem culpa. Quando você está em Cristo, você é uma nova criação. Logo, tudo aquilo que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. A velha vida acabou. E uma nova vida se inicia. O seu erro é real, sim, mas a cruz é maior. Quando a voz da culpa sussurra, você falhou de novo, a palavra de Deus grita: não há nenhuma condenação. A graça não é para lhe dar um atestado de folga para o pecado. Ela lhe dá a força e a autoridade para recomeçar e acertar o caminho. Se Deus vê você como uma nova criação, quem é você para viver olhando para o seu passado velho? Que forte isso, hein? Solte o peso, é um ato de fé, é a prova de que você acredita mais no sacrifício de Jesus do que na força da sua falha. Recomece sem culpa. A graça é o poder de Deus operando em você.
Use esse poder para seguir em frente e permanecer na jornada. Não chicoteie mentalmente, não se chicoteie mentalmente. Levante a cabeça, peça perdão e corra para o alvo que é Jesus. Poderosa essa palavra hoje, hein? Vamos lá, vamos lá. A frase-chave. A graça não é desculpa para pecar. A graça é o poder para recomeçar quando você pecar. Desafio de hoje. A mente adora reviver o erro. Então você vai combater isso com uma declaração de fé visível. Escreva uma frase que o lembre de recomeçar e coloque-a em um lugar visível. Espelho, tela do celular, geladeira, computador, retrovisor do carro, para-brisa, onde você tem o maior vez de visualizar essa frase. Exemplo: a graça de Deus é nova hoje, eu me levanto pelo poder da cruz, o meu passado não define o meu futuro. O que isso vai gerar em você? Uma lembrança constante da sua libertação em Cristo. A queda do ciclo de autocrítica e de condenação. Hoje, durante o seu desafio, escolha a sua frase de recomeço. Escreva com caneta em uma cor forte, coloque aonde você haverá pelo menos 5 vezes hoje. Toda vez que você vir, pare por 5 segundos e agradeça a Deus pela sua graça que lhe permite recomeçar. Deus ama você o suficiente para perdoá-lo. Ame o suficiente para aceitar o perdão. Glória a Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos dê força todos os dias para recomeçar em Ti. Porque, meu Deus, por mais que estejamos buscando a graça, com certeza no dia de ontem eu errei, eu pequei, eu falhei. Meu Deus, mas o meu erro de ontem não vai definir o meu dia de hoje. Então, meu Deus, que o erro de ontem, dessa pessoa que está me ouvindo, não defina o dia de hoje. Que ela tenha força, fé, coragem, ânimo, disposição, alegria para esse dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa a casa de cada uma dessas pessoas, Senhor. Abençoa a família, abençoa os negócios, abençoa a saúde, Senhor, em nome de Jesus. Olha, estamos hoje já no 10º dia, Pai. Falta 21 dias para o fim desse propósito. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, nos aproxime cada dia mais do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos envolva cada dia mais com o Senhor. Que o Senhor, meu Deus, nos ajude a caminhar cada dia mais com o Senhor. Meu Deus, nos ajude a nos aproximar do Senhor. Em nome de Jesus. Bom, queria também avisar que sexta-feira, dia 29, só relembrando o meu propósito diário, eu amo o café da manhã lá da empresa, é uma coisa simples, mas eu amo. É um pão com manteiga e um café com leite. Mas eu tenho me abstido desse momento de prazer e feito esse propósito, das 6 da manhã a meio-dia. Sexta-feira eu vou mudar. Sexta-feira eu vou tomar meu cafezinho da manhã, mas meio-dia eu vou almoçar. E após o almoço eu vou abrir um jejum às 13 horas, que vai até às 13 horas de sábado. Vai ser 24 horas de jejum aí, só com água. E eu vou, dentro dessas 24 horas, fazer o relógio de oração proposto pelo escritor, que é o Dave, para o quê? Encontrar em Deus mais respostas, encontrar em Deus mais paz, encontrar em Deus mais alegria, encontrar em Deus mais graça e assim continuar. Deus abençoe a todos, uma maravilhosa quarta-feira.